Tá? Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É com alegria imensa no coração que a gente, mais um domingo, tem a oportunidade, não junto com vocês, mas sabendo que vocês estão aí adorando a Deus, louvando a Deus, e nós aqui, irmãos, com a responsabilidade de levar até vocês a nossa escola bíblica dominical. E eu quero nessa hora, irmãos, orar a Deus junto com vocês. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque as Tuas misericórdias foi as causas de nós não sermos consumidos. E nós estamos aqui, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, que nos assistiu, que nos guardou, que nos trouxe, nos trouxe hoje aqui para estarmos louvando a Deus e aprendemos mais do Senhor nessa escola bíblica dominical. Nos abençoe, nos ajuda e nos guarde, em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém e amém. Eu quero convidar você, meu irmão, para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo-a como criteriosos. Julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoa não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aquele que alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele sacrifica é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos caso mais forte do que eles? Amém. Graças te damos, ó Pai, mais uma vez, pela leitura das Escrituras Sagradas. Nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de podermos, meu Deus, aprender mais de Ti através das Escrituras. Nós somos gratos a Ti, nos abençoe, nos dê uma direção e que no nosso coração deve haver gratidão, devemos ser gratos ao Senhor e dizer: Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor tem me dado. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças,
graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Glória a Deus. E é um momento também que nós temos que fazer uma introspecção, temos que fazer uma avaliação de nós mesmos com esse novo cântico que a gente vai fazer. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada o Senhor pode encontrar de bom. Mas nós somos gratos ao Senhor Jesus. Somos gratos porque o Senhor olhou para dentro de nós, não viu nada, mas teve misericórdia de nós e nos amou. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, cante. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. E os irmãos estão em suas casas, mas nós estamos unidos em coração, em oração. Estamos, ó Deus, diante de Ti nesta manhã e queremos suplicar a Tua misericórdia, a Tua ação nos nossos corações. Ó Deus, que a palavra que será trazida, que o estudo que será dirigido, seja para a honra e glória do Teu santo nome, que tudo, ó Deus, seja para honrar o Senhor, para poder fazer a Tua vontade, independente da situação em que vivamos. Assim, ó Deus, cuida de cada um de nós, nos sustenta na Tua graça, no Teu poder, e nos faça, ó Deus, assim, soldados Teus, capazes de desbravar o que for preciso em Teu nome. Assim nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pastor José, tem a palavra. Bom dia, meus irmãos, bom dia, igreja. Que Deus continue nos abençoando, livrando, protegendo nesses dias de Covid-19. Está demorando tanto que daqui a pouco vai ser Covid-21, 23, né? Não acaba esse trem. A gente já está meio agoniado. Ainda tivemos aí a brilhante ideia de fazermos cultos dentro dos carros a 2 metros de distância, né? Igreja drive-in. Só tem brincante, vou te falar um negócio. Meus irmãos, eu quero iniciar a nossa palavra dessa manhã. Nós vamos falar sobre os ídolos ocultos. Tem ídolos que estão ocultos debaixo dos armários. A Bíblia fala até de ídolos ocultos debaixo da sela dos cavalos e camelos. Mas nós vamos falar dos ídolos ocultos no nosso coração. Eu quero iniciar compartilhando com os irmãos, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, o verso é de 1 a 11. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, que diz assim: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram os ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor:
quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem dos seus ídolos e renunciem todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele, e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos orar? Deus, nós bendizemos o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui, falando do teu amor, da tua palavra, enchendo os nossos corações, contemplando a tua face. Ilumina-nos e conduza-nos de acordo com a tua santa e bendita vontade. Te pedimos isso nessa manhã abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tem algumas coisas nessa nossa lição que precisam ser esclarecidas. Eu não sei se os irmãos perceberam. Já vem há algum tempo que nós, reformados, insistimos com estudos arminianos e pregações arminianas. O que isso significa? Que muitas vezes nós pegamos matérias do Antigo Testamento, narrativas do Antigo Testamento, e aplicamos essas matérias nas nossas vidas. Não é assim que funciona dentro de uma hermenêutica neotestamentária. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o Novo Testamento e aplicar o Antigo Testamento na minha vida. Por quê, meus amados? Porque tudo está consumado em Cristo. Então isso que nós acabamos de ler já está consumado em Cristo. Os profetas se consumaram em Cristo, os sacerdotes se consumaram em Cristo. Então, dentro dessa construção, eu preciso observar que eu leio o Antigo Testamento, faço a narrativa do Antigo Testamento, explico, exponho. Na hora de aplicar, eu tenho que aplicar com uma hermenêutica neotestamentária. Ou seja, eu tenho que olhar aquilo à luz da cruz de Cristo, à luz da consumação de todas as coisas. Porque senão, meus amados, eu começo a discutir pontos que são indiscutíveis. Tipo, eu vou ser abandonado por Deus, eu vou ser rejeitado pelo Senhor, eu vou perder a minha salvação, eu tenho que fazer A, B, C, D coisas para ser salvo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então eu leio, narro, na hora de aplicar eu tenho que ver qual é a manifestação da graça de Deus sobre esse texto, sobre a minha vida, do que ele está tratando, e se ele é só uma narrativa para aquele povo, porque senão a gente se complica. Outra coisa importante desse nosso estudo aqui, só para a gente botar uma base aí no pé dos irmãos, é que nós temos dois grupos para quem essa mensagem é dirigida. Nós temos o povo, que vocês percebem claramente que é um povo que vai ser o quê? Poupado, é um povo que vai ser corrigido, é um povo que vai ser exortado, admoestado, ou seja, Deus quer transformar o comportamento desse povo. E nós temos quem? Os sacerdotes e o profeta, né? O que vai acontecer com o sacerdote e o profeta? Vão ser responsabilizados, né? Então,
esses homens serão responsabilizados por estarem profetizando equivocadamente, erroneamente, com mentiras, com interesses próprios. Nós vamos ter os sacerdotes que serão responsabilizados, porque dentro dos seus corações há uma enormidade de mentira, de falsidade. É aquela coisa que a gente está acostumado a falar, né? A pessoa fala da boca para fora, não fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa ter esses dois pontos em mente na hora de trabalharmos essa nossa lição. E eu gostaria, meus amados irmãos, de iniciar falando uma coisa muito interessante, né? É que algo que Jesus mudou bastante com relação à lei é que antes nós tínhamos a prática, né? Ou seja, na época do decálogo, dos 10 mandamentos, do pacto das obras, a pessoa ia lá e pecava. Como é que eu sabia que ela pecava? Porque eu via os atos das mãos dessa pessoa. O que Jesus faz? Jesus vem e ele trabalha a pureza. Ele não trabalha tão somente o resultado do pecado que habita em nós, mas ele trabalha a pureza, as intenções do seu coração, os seus pensamentos. E aqui na nossa lição, meus irmãos, nós temos isso assim como algo muito forte, muito claro para a gente poder entender. Porque o autor da lição, ele trabalha muito a questão do coração. O texto que nós acabamos de ler fala que aqueles homens trouxeram os ídolos do seu coração, ou seja, Deus fala no verso de número 5, isto farei para reconquistar o quê? O coração da nação de Israel. Ou seja, os ídolos que estavam no coração daqueles homens precisavam ser conquistados. O que significa o coração de uma pessoa? Outro dia eu vi uma brincadeira bem interessante, que um patologista abriu um coração e ele cortou o coração no meio e botou uma frase assim, não tem nada aqui dentro. Ou seja, ele estava fazendo uma autópsia e ele cortou o coração e falou, cadê? Não tem nada aqui dentro do coração. As pessoas ficam falando que o coração está cheio disso, está cheio daquilo, cadê? Tem nada aqui. Então, o que significa esse coração? O coração significa o nosso interior. O coração significa os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas entregas. E isso é importante. Por quê? Porque Jesus, lembra que eu falei da abordagem hermenêutica neotestamentária? Jesus sai de um comportamento e coloca na nossa vida as intenções. Então qual é a intenção? Mas eu não pratiquei isso, mas você teve a intenção de fazer. Então se você teve a intenção de fazer, você também pecou. Você é indesculpável por conta disso. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar os pés do Senhor, os pés da cruz, né? Aquilo que eu sempre tenho dito. Por que nós ainda somos pecadores já convertidos em Cristo Jesus? Porque o pecado, ele não é a nossa ação, o resultado daquilo. O pecado é uma essência. Nós somos essência. O pecado que habita em nós, a nossa natureza é pecaminosa. E essa natureza pecaminosa produz coisas pecaminosas. Ora, se eu luto contra essas coisas, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo paliativo. O que Jesus fez? Jesus trouxe o Espírito Santo para que eu lutasse contra o quê? Contra a minha natureza. E não contra o resultado das ações da minha natureza. Porque se eu luto contra a minha natureza, é igualzinho você ter uma infecção. Eu estou com a infecção, estou com febre, vou ficar tomando antitérmico, vai resolver? Não, vou ter febre quando passar o efeito do remédio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar contra a febre e tenho que lutar contra a minha infecção. Então a nossa luta é contra essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. E é por isso que o Consolador está conosco até hoje. Então essa é a abordagem, é dessa forma que eu vou enfrentar essa questão dos ídolos do coração. Então o Espírito Santo vem e está me ajudando dentro da minha natureza, num processo de santificação, para que eu vá me aproximando de Deus. E no verso 5 Deus diz,
através do Espírito Santo, através de Jesus, Deus reconquistar o coração da nação de quem? De Israel, que somos nós. Hoje nós somos esse Israel de Deus, o Israel celestial, o Israel que vai contemplar a glória do Senhor. Então, meus amados, é importante que essa questão do coração seja muito tratada. Eu costumo dizer muito para as pessoas: olha, você quer fazer determinada coisa? Quer. Você pode? Não. Então diga que quer e saiba que não pode. Porque você não luta contra o quê? Contra só as consequências, você luta contra a sua natureza. Então você vai lá lutar pelo fato de você não querer mais aquilo, porque aquilo você não pode alcançar, aquilo você não pode fazer. Por isso, meus amados irmãos, como diz o nosso texto, o coração é o alvo de tudo aquilo que se traduz na nossa natureza caída. O nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas mentes. E não existe você que está me ouvindo, vocês que estão me vendo, não existe que não acorde um dia, que não tenha um dia, ou que passe um dia, que não tenha um pensamento desastrado, pecaminoso, um pensamento indevido. Não existe né? E aí, dentro desse contexto dos ídolos ocultos, né, nós temos erigido alguns ídolos, né? A nossa lição traz uma citação de Calvino, que ele diz assim: Deus erigiu a sede de seu império em nosso coração, mas quando levantamos ídolos, necessariamente procuramos destruir o trono de Deus e reduzir o seu poder a nada. Olha que coisa interessante, gente. Se o fim básico do homem é adorar ao Senhor e gozá-lo para sempre, Jesus disse que isso seria feito de que maneira? Com o nosso coração, com a inteireza do nosso ser, com a minha mente, com o meu coração e com as minhas atitudes. O homem é um ser uno, né? E que pese alguns aí discutirem tricotomia, dicotomia, o homem é um ser uno. Por que ele é uno? Porque o dia que separa a alma do corpo, o que acontece com o homem? Deixa de existir, morreu. Para ressuscitar, o que vai acontecer? O espírito vai voltar ao corpo, não é assim? Vão se unir. Então, para existir, tem que ter os dois. Então, não adianta discutir tricotomia, dicotomia, porque você é um só. Você só existe se tiver corpo e espírito juntos. Então, não tem como adorar esse Deus em parte. E por que Calvino fala dessa questão? Que Deus erigiu no nosso coração o seu local de adoração, porque o coração, naquele contexto, ele era entendido como todo o seu ser, né? Lembra do salmista? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o quê? O seu santo nome. O que ele está falando? Olha, tudo que é fora do corpo e tudo que é dentro do corpo precisa bendizer ao Senhor. Existe alguma parte na nossa vida que pode ficar de fora nesse processo de adoração? Não. Em hipótese nenhuma. Então, por que é que vez ou outra, ou quase sempre, ou para sempre, nós erguemos ídolos nos nossos corações, né? O autor da nossa revista é uma crítica, né? Não uma crítica para rasgar a revista, lógico, mas ele fala assim, como se nós aqui na Terra não pudéssemos ter prazeres, né? E eu não concordo com essa fala dele. Ele diz o seguinte, que eu tenho que rejeitar, alimentar qualquer fonte de alegria ou esperança que não seja Deus. Eu não concordo com essa fala dele. Eu tenho que rejeitar qualquer fonte de alegria ou esperança que seja um fim em si mesmo, que esteja acima de Deus. Sabe por quê, gente? O meu filho me dá alegria, o meu neto me dá alegria, né? Os projetos que eu tenho de vida, ou seja, a esperança que eu tenho de um ente que está internado, se curar me traz alegria. Então nós temos sim muitas alegrias na face da terra. Quantas coisas nos cercam e nos trazem alegria e eu me satisfaço com aquilo? Milhares de coisas, né? Existem coisas maravilhosas nos cercando, porém,
essas coisas elas não podem o quê? Ser um fim em si mesmas. Elas não podem substituir Deus na nossa vida. Nada pode substituir Deus na nossa vida. Isso parece ser clichê, né? Mas isso daí, meus amados irmãos, às vezes a gente permite que aconteça, né? Às vezes a gente começa a deixar Deus de lado. Quando eu falo Deus, não são as coisas de Deus, tá? Porque senão é aquela história, né? A pessoa abandona a família e só vive trancado dentro da igreja, fazendo as coisas e deixando a família de lado, porque Deus é mais importante. Isso não é Deus, são coisas de Deus. Agora, no meu relacionamento com o Senhor, na minha caminhada de santidade, no meu aprendizado, né? Eu preciso estar sempre colocando Deus em primeiro lugar, e não as minhas satisfações pessoais, e não as minhas esperanças, e não as minhas alegrias. Eu vou dar um exemplo para você que eu gosto muito. Um exemplo: nós temos irmãos, espero que nenhum seja de vocês, mas se for, mude seu comportamento, né? Que adoram fazer uma fezinha aí nos jogos de azar, né? Joga na loteria, joga no bicho. A turma lá do Rio de Janeiro, tem os irmãozinhos lá que jogam lá no Rio de Janeiro. Agora o bicho é eletrônico, né? Passa até cartão, né? Toda vez que eu vou lá eu vejo, só falta ter loja assim do jogo do bicho. Enfim, né? A turma faz isso. O que eles estão dizendo? Que aquilo que Deus está concedendo para você, para que você viva, não é suficiente. Então você tem que dar uma ajudinha para Deus. Vocês entenderam qual é o problema? Não é só o jogo de azar. Não é só fazer o que está errado, porque isso é um comportamento dos seus atos, da sua natureza pecaminosa. É você fomentar a sua natureza pecaminosa, tirando esse altar que Deus erigiu no seu coração, como diz o pastor Pereira, né? Pastor Pereira diz que a circuncisão saiu do pinto para o coração. Então Deus circuncida o seu coração, erige ali um altar, né? Calvino falou de maneira mais bonita que o Pereirão, e aí faz com que a gente caminhe. Então eu faço o quê? Eu evito. Eu não me comporto daquela maneira, porque a minha natureza pecaminosa, caída, depravada totalmente, está sendo enfrentada. Enfrentada pelo quê? Pela presença constante de Deus. É Deus que está no altar. Por isso, meus amados, não pode ter grana, trabalho, marido, esposa, filhos, sogra. Eu não acho que sogra não tem, não. Ninguém nunca colocou a sogra como altar, né? No coração, né? Mas vamos deixar a sogra aí, né? Enfim, então dentro dessas estruturas eu preciso tomar muito cuidado, né? E a nossa revista vem trabalhando algumas coisas bem interessantes, meus amados irmãos. O primeiro item da nossa revista fala sobre como identificar um ídolo oculto. Olha que coisa interessante. E ele inicia aqui falando daquela passagem do jovem rico. Lembra lá de Lucas? Que certo homem se aproxima de Jesus e fala para ele assim: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele: olha, é só você cumprir os mandamentos. Aí ele vira para Jesus e fala: o quê? Não, isso daí eu faço desde pequenininho, né? Aí Jesus falou: então tá bom, agora então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vai lá e divide e dá para os pobres. E ele descaiu o seu semblante e foi embora, né? Isso acontece com a gente, meus amados irmãos. Aquele homem era avarento. Agora você imagina uma pessoa avarenta vir no gabinete conversar com o pastor Oswaldo, o pastor Josiel, bater um papo. Aí ele senta lá: que eu estou querendo, pastor, eu quero ser mais servo, pastor, eu quero ser mais isso, pastor, eu quero ser mais dedicado. Eu viro: ó, meu irmão, você tem um problema, você é avarento. Sabe o que ele ia falar para mim? Não, que isso, José, que isso, pastor, que isso, Oswaldo, eu não sou avarento, não. Eu, olha só, inclusive a comida que sobra lá em casa eu distribuo para todo mundo, né? As minhas camisas quando estão rasgadas eu dou, meu tênis quando está furado eu dou. Eu não sou avarento, não. Aí Jesus leva ele ao encontro de si mesmo. E isso é muito importante, sabe por quê, gente? Porque Jesus identificou naquele homem que o problema dele era o dinheiro. Mas quando você confronta o pecado na vida da pessoa, faz parte dessa natureza proteger-se disso. Quando você confronta qualquer pessoa, ela normalmente vai
resistir e vai contar uma história para dizer que não é nada daquilo. Você precisa mostrar que aquele altar que foi erigido por Deus, para que Deus ali habitasse, está sendo habitado por outras pessoas ou por outras coisas. E foi o que Jesus fez. Ele não contesta Jesus, esse é o melhor dessa passagem. Ele tem um semblante caído e ele sai da presença de Jesus, porque ele sabia a quem ele adorava. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Vocês sabem por quê? Porque às vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Nós adoramos as denominações a quais nós pertencemos, e temos que tomar muito cuidado com isso, porque as denominações, elas cometem erros, e aí nós a defendemos independente de qualquer coisa. Às vezes nós temos pessoas das nossas denominações que elas cometem erros e falam coisas erradas, né? E são ativa ou omissivamente inertes, né? Equivocadas, e mesmo assim nós a defendemos. Dentro das nossas casas, filhos, esposa, maridos cometem erros e nós os defendemos, justificamos comportamentos. Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa comigo e eu estou errado, eu sei que eu estou errado, eu sei que aquilo não é correto, eu sei que aquilo está afrontando o meu coração e está alimentando a minha natureza pecaminosa e está confrontando todo um processo de santificação. E aí o que eu faço? Eu arranjo justificativas. Não, mas é porque, vocês já viram isso? É porque, e gente, é muito importante que todas as vezes que eu identificar um ídolo ilegítimo no nosso coração, no meu coração, ou você identificar no seu coração, que você sofra com aquilo, que você lute para que aquilo saia da sua vida. Um ídolo não precisa ser algo tão somente ilegítimo, e ele pode ser qualquer coisa, né? Uma coisa que, como eu estou citando, né? Uma coisa que foi criada por Deus, uma coisa boa, uma coisa que lhe dê até alegria, uma coisa que lhe dê até satisfação, mas eu tenho que tomar cuidado com aquilo que nós falamos no início, né? Se aquilo substituir Deus, se aquilo for um fim em si mesmo, aquilo está ocupando o espaço de Deus no seu coração. E nada, absolutamente nada pode ocupar o espaço de Deus no seu coração. Faça uma pesquisa na sua vida e veja o quanto que isso toma conta de você, né? Às vezes eu vejo pessoas assim, você fala assim, o pastor Josiel vai pregar num congresso que vai ter ali no centro de Ceilândia, lá na praça pública, aí chega lá, tem 5 pessoas, né? Aí fala assim, o reverendo fulano de tal, vou botar aqui o nome, né? Reverendo Hernani Dias Lopes, vai pregar na praça pública lá em Porto Alegre. Aí sai 10 caravanas de Brasília para ir para lá. Ele vai pregar o quê? Lá em Porto Alegre? A palavra de Deus. O pastor José vai pregar o quê? Aqui? E eu vou para Porto Alegre em caravana e não vou aqui, que é de graça, por quê? Porque lá tem um ídolo do meu coração. E eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque são coisas boas, legítimas, fazem bem, mas olha só o esforço que eu estou fazendo, empreendendo, e estou fazendo o quê com outro? Nada, né? Você sai daqui, vai para Caldas Novas, gasta dinheiro para ouvir não sei do que, vem na sua igreja ouvir o seu pastor 1 vez, 2 vezes na semana, no mês. Falta a igreja, mas você não falta um congresso. Falta a igreja, mas você não falta um trabalho do oba-oba. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou falando que isso é um motivo para você se autoexaminar. Eu estou dizendo que essas são as pegadinhas do inferno, não são do Faustão. Apesar de não ter muita diferença, mas são as pegadinhas do inferno, né? Pegadinhas do inferno que vão fazendo com que você não saiba ali, fique meio perdido. Então, meu irmão, é importante porque na hora de identificar um ídolo, às vezes eu fico pensando só em coisa ruim, né?
Eu fico pensando que o ídolo do coração é uma imagem, eu fico pensando que o ídolo do coração é dinheiro ilícito, coisas erradas. Não, podem ser coisas boas, né? Você tem ali um exemplo, eu adoro o meu neto, né? Brincar com o meu neto, viver com ele me traz uma alegria maravilhosa. Eu amo a minha esposa, ficar com ela, sair com ela, estar perto, me dá uma satisfação imensa. Porém, eu tenho que tomar cuidado o quanto que isso e essas pessoas estão tomando conta e sendo obstáculos para uma vida de adoração sincera, para uma vida de entrega total a Cristo. Sabe por quê, meus amados? O nosso processo, vou repetir o que vocês já estão aí carecas de saber, né? Nós estamos num processo de santificação, não é isso? E se eu estou num processo de santificação, o que o verso de número 6 diz para mim? Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Por quê? Porque Deus quer reconquistar o coração dessa nação. Qual é o processo de Deus na nossa santificação? Conquistar o nosso coração que está caído. Seu coração é caído. A gente não pode esquecer disso. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Eu sei que você aceitou, mas seu coração é caído, pecaminoso, e você é pecador. E nós estamos num processo de santificação. Qual é o desenvolvimento mais importante nesse processo de santificação que você precisa enxergar? As mudanças do seu coração. Isso é fundamental. Ah, pastor, mas eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. É que antes eu fazia, que antes eu fazia. Aí eu fico pensando assim, tá, e aí, como é que está seu coração? Porque tem um monte de coisa que você falou que antes você fazia, que você inclusive pode continuar fazendo, que não era pecado, né? Mas você resolveu não fazer mais, tudo bem. Mas e o seu coração? Aí você continua sem falar com seu irmão, você continua sem ter relacionamento com seu vizinho, você continua brigado, falando mal do seu chefe, falando mal do genro, falando mal da sogra, e aí o pau quebra, né? Como é que está o seu coração? Então, essas mudanças, para que Deus habite, né? Porque quando o Pereira e quando o Calvino falam do nosso coração, eles estão falando seriamente, né? É algo que precisa ser mudado. A gente olha assim, mas eu não faço mais nada disso. Antes eu era mentiroso, hoje eu não minto mais. Parabéns para você. E como é que está o seu coração? Ainda continua avarento? Quais são os seus objetivos, né? Você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Onde é que está Deus? Onde é que está a sua família? Como é que estão as suas relações, né? E aí, meus amados, o autor da nossa revista trabalha com aquilo que eu disse para vocês, com as consequências, né? Dessa questão que a gente já está entrando. Aquele povo teria uma consequência, aqueles profetas teriam uma consequência, aqueles sacerdotes teriam outra consequência. E eu quero alegrar o seu coração nessa manhã, dizendo que as consequências que você terá serão a correção de Deus. Não existe como, a exemplo daquele povo, você ser separado de Deus para sempre. Deixar de contemplar a glória de Deus vindoura, que essa é a nossa esperança. Não existe essa possibilidade. Deus vai trabalhar no seu coração e vai corrigir você. Vai corrigir você e vai até as últimas consequências para que isso aconteça. Porque você é dele, eu sou dele, e nós estamos nesse processo. Não um processo mais salvífico, mas é um processo agora de quê? De correção, de purificação, de trabalho no coração, para que esse altar do Senhor ali seja perfeito. Dentro desse pacto redentivo, né, o sangue de Cristo nos cobre e não permite com que sejamos vistos pelo Senhor Deus. E o nosso coração está sendo preparado para a entrega com o Senhor.
Lembram lá do Xerxes com a rainha Esther? Ela passou 1 ano sendo preparada para poder se chegar ao rei. 1 ano depois que o rei a escolheu. 1 ano ali sendo tratada, purificada, para que pudesse realmente ser a rainha. Nós estamos dentro do tempo que pertence tão somente a Deus, sendo tratados, purificados, limpos, para que possamos conviver debaixo da glória do nosso Deus. Por isso o nosso coração está sendo burilado, está sendo mudado, né? Eu estou evangelizando um casal, eu e a esposa, e nós estamos lendo o livro de Jó juntos, né? E ontem nós estávamos lendo, e aí eu tive que, estou trabalhando com eles assim sem deixar muita coisa, mas ontem eu tive que adiantar aquela passagem de Jó, só mencionei que nós ainda estamos no capítulo 18, e eu mencionei aquela passagem que Jó fala, olha, eu te conhecia de ouvir falar. Olha que coisa bacana, né? Eu te conhecia do quê? Das aparências, dos comportamentos. Hoje os meus olhos fazem o quê? Te veem. Hoje eu te conheço, né? Uma vez aqui na manhã, numa escola bíblica dominical, eu falei sobre estar na presença de Deus e ter todas as coisas, inclusive a vida eterna, mas não ter Deus presente. E coloquei para as pessoas pensarem sobre essa questão. O que Deus está trabalhando é aquilo que habita o seu coração hoje, enquanto ídolo, é suficiente para você? Está bom para você? Vamos imaginar que se Deus dissesse, olha, pode continuar com seus ídolos, pode continuar vivendo e fazendo o que você está fazendo hoje, não precisa mudar o seu coração, coloque no seu coração o ídolo que você quiser, porque mesmo assim você vai ter a vida eterna, mesmo assim você vai ficar lá, e mesmo assim nada vai acontecer com você, só tem um problema, eu não vou estar presente. O que você vai escolher? E essa é a grande pergunta que eu preciso me responder todas as vezes que eu confronto o meu coração com os ídolos que existem nele, né? As coisas que eu possuo, o sucesso que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho. Tem gente que tem orgulho dessas coisas, né? As pessoas gostam do poder, gostam de serem vistas, gostam de ser abraçadas, gostam de ser aplaudidas. Ora, como é que funciona isso, né? Toda honra e toda glória tem que ser dada para quem? Para Deus. Então os aplausos, as manifestações de glória tem que ser concedidas ao Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o meu coração, como ele é caído, ele se ensoberbece dessas coisas, ele gosta dessas coisas, e elas são passageiras. Ontem lá em casa nós estávamos nos lembrando do Joaquim Barbosa. Era um homem super poderoso, aquele negócio todo, cadê ele? Sumiu, né? E quantas pessoas ainda estão dentro desse processo, lutando com relação a essa questão, né? Então, meus irmãos, estamos indo aí para o final. Está acabando? Só tem 1 hora, Instagram é só 1 hora. É só 1 hora? Eu tenho quantos minutos ainda? Eu acho que você tem pouquíssimo. Acabou? 10. 10? Ah, não, então não se preocupa não, gasto só 20. Isso. Então, gente, mas eu já estou acabando. Dá. Então, dentro dessa estrutura, só pensa numa coisa: todo o processo de Deus na reconstrução, preste atenção nessa palavra, tá, gente? Todo o processo de Deus na reconstrução do seu coração, por ocasião da sua salvação, passa por uma dedicação perdoadora do Senhor. Deus te perdoa, se Deus te perdoa, você tem que perdoar. E essa é a grande sacada para o coração do cristão. Não importa o que seja, você tem que perdoar, porque a partir do perdão vai se desdobrar amor, vai se desdobrar paciência, vai se desdobrar muitas coisas. Fala, meu irmão César. Eu vejo esse pessoal torcendo muito contigo, parece que... Uhum. Eu acho que sim, parece que
O que acontece, gente? A gente tem que tomar muito cuidado. Olha, o César perguntou aqui que tem muita gente torcendo por um time. Eu não vejo problema nenhum, a revista citou isso, né? Se não for o Flamengo, não tem problema nenhum. O Flamengo realmente é idolatria, aquele negócio é pecaminoso. Mas enfim, saindo da brincadeira, o que acontece? Aquilo que eu falei no início, eu não entrei em detalhe por conta do tempo. Você tem um time, você gosta do seu time, você torce pelo seu time te dá alegria. Agora aquilo dali é um fim em si mesmo? Aquilo dali está no seu coração? Se sobrepõe às coisas de Deus? Não, um exemplo, eu sou botafoguense, eu gosto do meu time, eu torço pelo meu time, ó, tá vendo? No universo aqui tem um monte de botafoguenses, tem 2, ó, tá vendo? Maravilha, é um time fantástico. Então o que acontece? Mas eu nunca deixei de vir à igreja para assistir meu time jogar, nem que fosse na final. Eu nunca discuti o meu time, e discutindo o meu time, eu desfiz relacionamentos, né? É igual agora na política, né? Eu não vou falar o que eu penso aqui, porque não cabe dentro da igreja, mas tem pessoas discutindo política hoje e abandonando pessoas. Não faz sentido isso. Então eu posso sim, eu posso ter o meu partido, eu posso ter o meu candidato, eu posso ter o meu time político, mas aquilo que eu falei, eu não posso colocar essas coisas no meu coração, porque o meu coração só pertence ao Senhor. Esse altar é de Deus. Então essas coisas é para eu viver, eu vivo, né? Eu vivo, eu tenho meu carro, tenho meu time, eu tenho a escola, eu tenho minha faculdade, eu tenho as viagens, eu tenho esposa, eu tenho filho, estou vivendo. O Senhor falou o quê? Deus, eu peço que o Senhor os mantenha incontaminados do mundo, não que os tire do mundo. Ora, não dá para eu viver no mundo dentro de uma vida monastérica, até porque eu não teria como evangelizar ninguém. Então eu tenho meus relacionamentos, a minha cosmovisão, a minha vida, né? Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, né? E aí assim o cara vai vivendo, vai discutindo. Umas pessoas vão muito para o cinema, outros vão muito assistir jogo de futebol, outros vão muito para peças teatrais, e aí as coisas vão acontecendo. Mas dentro desse processo, gente, a gente não pode deixar de questionar a nós mesmos o que é que nós temos alimentado como fonte de alegria no nosso coração, tá? Qual é a principal fonte de alegria do meu coração? É Deus? Sim, parabéns pra gente. Se não for, retire esses outros deuses, que podem ser coisas, comportamentos ou pessoas, sejam elas boas ou elas ruins. Amém? Então que Deus te abençoe e que você em seu coração alimente o nosso Deus verdadeiro. Pastor Osvaldo vai nos trazer uma palavra. Queridos, nós louvamos a Deus por essa lição tão rica e cheia de informação, mas também cheia de vida, de desafio para nós, de examinarmos o nosso coração e ver se realmente nós estamos levantando ídolos na nossa vida. Como essa lição nos desafia a examinar, nós vamos orar agora, a pedir a Deus para que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, a humildade de reconhecê-los e confessá-los e restaurar cada vez mais a palavra, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Pai celestial e bendito, nós te louvamos pela alegria em Cristo de estarmos estudando a tua palavra, essa lição tão eficaz para as nossas vidas, tão urgente, tão atual para nós. Porque vez por outra, Senhor, sem ao menos percebermos, nós assim levantamos ídolo no nosso coração. Pode ser dentro da nossa família, nosso casamento, nossos filhos, as nossas finanças, os bens materiais, o nosso conhecimento, o nosso orgulho tolo, Senhor. E hoje, nesta manhã, te pedimos perdão, Senhor, e ajuda a examinar a nós mesmos e ver se há em nós algum caminho mau. E nos perdoe em nome de Jesus. Nos ajude a ver, porque pecado tem nome, Senhor, e não queremos carregar sobre nós a ira do Senhor sobre
essa questão, Senhor, da idolatria. Nos ajude a viver de modo digno do Evangelho, que Cristo seja o centro da nossa vida e que o Evangelho conduza nossas ações e pensamentos. Abençoe o reverendo Josiel, sua esposa, seus filhos, sua família, seu ministério. Dê graça ao teu servo e obrigado por tê-lo hoje conosco. Abençoe a nossa igreja, aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Peço a tua graça sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém.